Vamos lá, meu povo! Estamos de volta. Mais um Liga da Política. Hoje vai ser uma aula, viu, Luma? Porque aí entende um pouquinho de política e algo mais. Isso é bom. E algo mais. Isso é bom. Pessoas inteligentes na política é muito bom. Ex-prefeito, ex-deputado. Cara de uma sabedoria tamanha. Esse tem currículo, né? Eu ia até ler esse currículo aqui, Rapaz, mas aí ia levar 30 minutos. Eu vou pedir para que Helder fale. Um grande querido amigo Helder, ex-deputado, ex-prefeito de Camaçari. Meu querido, vou lhe explicar como é que funciona mais ou menos a dinâmica aqui, tá? A gente vai falar, eu quero que você conte um pouco da sua história, porque assim, as pessoas têm um péssimo defeito na vida, que é esquecer o que as pessoas fizeram de bom. Então, eu sei que você tem coisas fantásticas que você fez. Camaçari tem saudades de você, eu sei disso. Mas tem um povo que acaba dizendo, não fez nada. Na política. Tem disso. Então, assim, esse espaço aqui, esse podcast é exatamente isso. Pra gente poder entender um pouquinho. Mas a gente não vai querer também só ficar preso ao passado, não. A gente vai querer saber também um pouquinho do presente e um pouquinho do futuro. Né? Que eu sei que tem muita coisa boa por aí. Então, meu querido, me diga, como é que foi que você surgiu para a política e o que é política para você? Vamos contar essa história desde lá de trás, que eu sei que você tem 43 anos, lá em Camaçari. Vamos nós. Muita política. Vamos nós. Paulo, Luma e Ari, certo. Veja bem, a gente começou a fazer política no movimento secundarista, certo? Lá atrás, eu tive no Colégio Central, né, que era vamos dizer assim, que era o centro de toda a movimentação estudantil secundarista, era ali. Aí, a partir daí, eu tive que viajar, fui estudar em Fortaleza há um tempo, no Colégio Militar de lá, voltei, vim para cá, para o Colégio Militar daqui, fomos andando e caí na universidade, na Escola de Administração da UFBA, tá certo? Quando cheguei lá, a gente já tinha uma militância no movimento e, logicamente, que quando você chega na universidade, o calouro chegou lá, todo mundo aí, né, quer atrair aquele pessoal que tem mais um pensamento mais politizado. E aí, naquela época, nós tínhamos três tendências do movimento estudantil. Nós tínhamos Liberdade e Luta, que todo mundo sabe, um pouco mais anarquista, trotskista, enfim. Comunista. Comunista, mas mais anarquista, mais... Aí nós tínhamos o quê? A Viração, que era o PCdoB disfarçado dentro da universidade, e tínhamos Novação, que era o MR8, naquela época quem comandava a política no Brasil estudantil de inovação era Zé Disseu, tá certo? Aqui quem coordenava aqui era Vacareza, que depois virou deputado do PT, foi líder do PT, do governo Lula, de Dilma, etc, etc. E eu fiquei com Novação porque as ideias eram mais ou menos parecidas. A gente pensava na revolução, pensava na tomada do poder, sim, uma série de coisas. Um ideal bem romântico. E aquilo ali alimentava, né, a nossa força, ir para um encontro nacional de estudantes em São Paulo ou em Minas, para chegar lá, tá aquele Araponga tudo fiscalizando a gente, né? Fazendo a espionagem, olha, a polícia está aí, aquela coisa toda, a adrenalina era muito boa. Chegou a ser preso? Não cheguei não, mas tomei um bocado de carreirão. Tomei um bocado de correu bastante, né? Tomei um bocado de carreirão e medo também, né? Porque a gente pode, por mais corajoso que seja naquela época, a gente, né, sabia de coisas, né? De assassinato de estudantes, de líderes de estudantes, sim, de jornalistas, né? de militantes, de modo geral. Isso foi em 72, começou em 72, mas eu estou falando de 77. Né? Já estava chegando na abertura, mas a turma que estava no poder não queria largar o osso e radicalizou mais. Né? Isso é a verdade. Então, a gente passou pela universidade, no final houve uma nova movimentação das correntes políticas, né? Porque começaram a perder a credibilidade. O próprio movimento começou a perder a credibilidade. Né? As pessoas começaram a enxergar que a gente falava massa de manobra e coisa e tal, aquela contra-informação, e na verdade existia isso.
Eu, inclusive, dizia para o pessoal o seguinte, o negócio era tão automático que eu chegava na escola, eu era do diretório acadêmico, chegava na escola por algum motivo político, chegava lá, pegava uma cartolina amarela, um pincel atômico preto, botava, estamos em greve. Botava na porta e ninguém entrava na faculdade. Não precisava piquete, não precisava nada disso. Para você ver como é que era a coisa, né? Existia um domínio, ou seja, você tinha que estar dentro daquela linha, porque se você não tivesse naquele movimento, você era excluído, era burguês, etc, etc. Tinha tudo isso, né? E se você não tivesse no movimento engajado, você não namorava, né? Tem esse detalhe também, que era importante. Das vantagens do movimento estudantil. Que é importante você estar nesse processo. Então, passou o movimento estudantil, no final, aí já foi em 79, eu ainda não tinha me formado. E Mário Kertz, então prefeito de Salvador. Você chegou a formar, né? Me formei em 81. Não, porque... O pessoal fica tanto tempo... Não, pelo seguinte, Ari, deixa eu te falar. Nós tínhamos 2 cursos, administração pública e administração de empresas, né? Lá na faculdade de administração. Então, quem fazia administração pública era o pessoal mais ligado à política, à esquerda e tal e tal. E quem fazia administração de empresa era tido como, né, burguesinho, o cara que é da empresa, é o capital, aquelas histórias todas. E eu sempre detestei o setor público, sempre. Sempre questionei, sempre discuti, não aceitava, achava que era um absurdo, uma série de coisas. E para meu castigo, né, Deus me castigou com isso. Te deu a lição. Mário Kertz, naquela época, ele foi professor da faculdade, né? Foi professor da faculdade, e ele assumiu a prefeitura nomeado por Antônio Carlos, no primeiro governo que ele foi nomeado. E, a partir daí, ele fez um movimento de trazer os estudantes, aqueles que estavam, vamos dizer assim, num período de formatura ou de conhecimento mais avante, independente de corrente política, ele misturou todo mundo, direita, esquerda, acima, embaixo, e pegou essa turma de arquitetura, de engenharia, de administração, uma série de cursos e trouxe para dentro da prefeitura. Legal, não conhecia essa história, não. Mário Kertz, então, ele chamou todos os estudantes para poder todos viver... Todos vários estudantes para poder viver... Ele fez lá, não sei como é que ele fez essa seleção e tal, e como nós tínhamos amigos nossos infiltrados dentro da prefeitura, tipo Nelson Issa, tipo Antônio Maia Diamantino, Lázaro, esqueci o sobrenome dele, que estavam dentro da prefeitura, na estrutura já eram formados, já estavam lá. O que é que eles fizeram? Vamos trazer nosso povo para cá. Maravilha. E aí vem a Elda, vem a Ramiro, vem a Antônio Carlos, e foi por aí, no governo de Mário. Então, quando eu cheguei lá na prefeitura de Salvador, que era uma prefeitura, né, centenária e tal, com aqueles vícios do passado e tal, eu comecei a perceber que os funcionários sabiam o que é que tinha que ser feito para melhorar. Então, eu não era o sabido para chegar lá e dizer, vamos fazer assim. E quando eu comecei a observar isso, porque eu trabalhei com organização e métodos de modernização administrativa, era a minha área mais, que eu focava mais nisso. Então, aprendi muito a ouvir os caras e tal. Vem cá, o que é que você acha esse fluxo assim? Você não acha que esse processo está rodando demais e tal? E fui simplificando as coisas, ouvindo o servidor. E me apaixonei pelo setor público depois disso. Por isso que eu tomei o castigo de Deus, né? Deus te deu a lição. Me castigou e, graças a Deus, foi bom que deu certo. Foi um castigo bom. Isso foi 79, né? 79? 79, foi um castigo bom. Que bom. Aí, eu estava na Secretaria de Administração e surgiu uma oportunidade na Secretaria da Fazenda, porque eles estavam com um problema sério de cobrança de IPTU, precisava... era um negócio complicado, até para você pagar o IPTU era complicado, você tinha que ir naquele antigo prédio do Jornal à Tarde, pegar uma fila imensa, fazer um cadastro, não sei o quê e tal, era uma loucura. E aí o secretário da época, Alberto Gordilho, confiou em mim, me chamou e eu fui o diretor mais novo na época da Prefeitura de Salvador, eu fui nomeado com 21 anos. Então era uma coisa que, se você fosse ver os meus colegas diretores, eram sessentões, né? Sessentões e tal, pessoas já mais antigas e tal e tal. Mas eu não enfrentei nenhuma resistência por conta da própria natureza que eu tinha, do conhecimento político de saber entrar,
no movimento, vamos E dizer saber assim, ouvir, né? que já sabia E da saber história, né? ouvir e saber respeitar quem realmente conhecia. E pá, fui caminhando. Fizemos um bom trabalho. Foi a primeira vez que a Prefeitura de Salvador falou como é? Serasa não, como é? SPC, Sim. falou em SPC para cobrança de IPTU e tal. E nós modernizamos de tal forma que não tínhamos os computadores que temos hoje, né? Sim. O processamento era um processamento antigo, o sistema era BET, você tinha que ter cartão perfurado para ir lá, não sei o quê. Era um negócio complicado, a informática era muito complicada nesse tempo. Não tinha hoje. Né? Hoje é tudo georreferenciado. O avanço, hoje é tudo bonito. o avanço que tem, não existe isso. Então você tinha que ter o fiscal para ir lá, fazer a visita. Imagine o cara nessas encostas de Salvador procurando um imóvel. Imagine como é que é essa loucura. Mas, enfim, avançamos, está aí. Aí Mário foi demitido quando disputou. Quando disputou, não. O candidato de Antônio Carlos era Clécio Andrade, para o governo do Estado. E Mário se colocou como sendo um candidato também dele, né, do grupo. Sim. Porque Mário cresceu muito naquela época. Modernizou Salvador. Quem não se lembra do Coração, né? Sim. Batendo e tal. Quem não se lembra dessa... Ele foi um bom prefeito. Decidimos, excelente prefeito. Ele virou a chave, né? Na verdade, Ele começou a ele administração. modernizou a prefeitura, criou uma série de órgãos, por exemplo, como a Renurb, por exemplo, que era fazedora de obras da prefeitura. Teve Lelé, né? O grande Léo arquiteto, Vigildo, que sim. criou aquelas escolas as passarelas As passarelas, né? Lelé. e as escolas em pré-moldado de concreto leve, né? Aquela coisa toda. Até a própria sede da prefeitura, né, de Salvador. Aquela ali já foi de metal, mas foi Lelé que projetou. Sim. Mas nós tínhamos um sistema de construção pública muito grande, de abrigos de ônibus, de órgãos públicos. Por ser de feito modo tudo geral. em pré-moldado, era mais rápido de Mais fazer. rápido, mais barato, porque era pré-moldado leve, né? Sim. Você tinha as placas de concreto para fechar a parede assim, ó, dessa grossura. Não era uma coisa... Você tinha os pilares normais, vigas, e era uma coisa muito simples. E ele revolucionou Salvador, né? Começou a tratar a cidade de uma forma mais com coração. Realmente foi uma coisa de coração, da vontade de Mário, da impulsionalidade que ele tinha, a vontade que ele tinha de transformar. E isso fez com que nós abraçássemos a candidatura dele. Então, foi uma candidatura que todo mundo abraçou, né? Direita, esquerda, centro, quem estava na prefeitura era Mário, aquela coisa toda. E Antônio Carlos veio para nos frustrar, né? Tinha um poder naquela época muito grande. Demitiu Mário, e aí veio o Renan Balieiro para poder cumprir um final de governo. Mandato tampão, né? Depois veio Manuel Castro. Quando Manuel Castro chegou, eu fui para o governo do Estado. Né? Antônio Carlos tinha criado naquela época o Centro de Recursos Ambientais, que hoje é o INEMA. Sim. Em março, 15 de março, se eu não me engano, foi a assinatura da lei. E precisava montar o órgão. O órgão funcionava como anexo do CEPED em Camaçari. Eu vim para cá, era lá em Monte Serra, lugar muito, muito bucólico, uma coisa linda, um negócio impressionante, né? Mais em frente ao Forte de Monte Serra, aquela casa enorme que tinha lá, que foi, no passado, casa do peso, esse prédio histórico, aquilo ali. Foi tanta coisa aquilo ali. Por último, acho que foi a Fundação Luiz Eduardo, que funcionou. Não, várias coisas. Teve uma fundação que foi criada por nós de meio ambiente, que anexou onde era o Ministério de Agricultura, disjunto, enfim. Aí fui para lá montar o órgão. Montamos o órgão e tal, e fomos caminhando, fazendo o trabalho. Quando chegou em 86, na disputa do governo do Estado, nós tínhamos aí... Estou falando muito... Não, tá ótimo. Eu estou aprendendo. Então, o importante é exatamente isso, que a gente quer exatamente conhecer dessa história. Quem é Helder Almeida. Então, repare, quando chegou em 86, foi uma disputa política entre Josafá Marinho e Valdir Pires, né? 86. E Valdec Ornelas, que era o secretário de Planejamento, outra grande cabeça na Bahia, pensa bem, pensa avante, atualíssimo no mundo de um modo geral, escreve até hoje vários textos aí. Valdec saiu candidato a deputado. E eu, a minha trabalhando,
O meu diretor, que era Ivan Barreto, me chamou e disse, pô, Helder, você faz política e tal, vamos dar uma ajuda ao Valdec, pô, ele está lá sem apoio, tá sem... Porque, na verdade, ele era um técnico. Ele era um técnico e virou político pela circunstância. Antônio Carlos lançou Manuel Castro, lançou Benito Gama, lançou Rafael Oliveira. Então, todos os secretários, a grande maioria dos secretários, foram transformados em candidatos a deputado para dar a sustentação. Né? O pensamento de Antônio Carlos era ter pessoas que conhecessem a Bahia, que conhecessem a máquina pública para justamente drenar os recursos federais para que a coisa pudesse andar. E eu fui para a campanha de Valdec. Foi um choque um tanto para mim, porque eu estava sempre na oposição, né? Eu era do PMDB na época. Sim. Né? Eu era militante e filiado ao PMDB. E Valdir no PMDB, imagina. A Bahia vai mudar trabalhando com o Valdir. Quando eu vi essa música, eu me tremia todo. Me tremia todo, porque foi uma campanha realmente... As músicas de campanha fica, né? Foi uma campanha, mas foi uma campanha que eu vou lhe dizer, foi uma campanha assim muito forte, né? Foi a primeira decisão pesada entre duas posições políticas, né? Duas grandes forças políticas. Josafá estava aí e tal, trabalhando. Clériston lá atrás morreu também, né? Naquele acidente, enfim. E Josafá fui para a campanha de Valdec, trabalhar com ele. Trabalhamos, ele foi eleito, foi o último. E aí vale um parêntese. Ele foi o último. Depois dele foi esse menino aí da Câmara, oh meu Deus, professor Edivaldo Brito. Edivaldo foi o último, sim, por 500 jurista. votos. E aí eu tenho duas histórias. A gente estava lá em Euclides da Cunha, no último dia, fazendo o comício, lá em Euclides da Cunha, fizemos um comício e tal. Aí chegou uma turma de um lugar chamado Algodões. Algodões. É perto, hoje é Quinjingue, por aí não existia Quinjingue e tal. Chegou esse povo de Algodões. Rapaz, Valdec, chamando Valdec para ir lá fazer um comício. Pô, um comício uma hora dessa, velho, vamos embora. Eu estou cansado, vamos para Salvador. A gente dormia no Jorro, né? Que era caminho, e vinha embora no outro dia. E Algodões é perto de onde? Hã? Cidade próxima a Algodões. Euclides da Cunha. Era em Euclides da Cunha o comício, o Algodões estava a 30 quilômetros de lá, certo? E aí eu defendi que ele devia ir embora, que já estava... É a senha me ligando, viu? Saber da sua brincadeira. Ele, só se for do além. É o Neto. A gente não tá fazendo mediúnica. Neto é gente boa. Ainda não, né? O Neto já tá aqui. O Neto é outra história. O Neto já é outra história. Que já vai chegar, Então, chegou para mim, aí Valdec disse, rapaz, nós já estamos aqui. Já estamos cansados mesmo. Não custa nada, bora lá. Bora, umas 11 e pouco da noite, nós chegamos lá, quase meia-noite. Aí a cidade... Meia-noite para começar um comício? A cidade toda sem ninguém. Ele disse, viu aí, rapaz? Aí o pessoal chegou e disse, peraí que o deputado chegou, não sei o quê, tocaram o sino lá, meu amigo, daqui a pouco, gente. Fizemos um comício lá, depois teve um jantar, não sei o quê. Aí, quando deu umas 2 horas da manhã, fomos embora. E foi lá, justamente, que ele teve 700 e poucos votos e ganhou a eleição. Olha. A diferença. Então eu aprendi essa lição. Só termine sua campanha quando terminar mesmo. Enquanto tiver, tem fulano que quer fazer uma reunião, é meia-noite. Se tiver um voto, vá atrás dele. Vá, que é importante. Vá atrás dele, que não subestime, né? Também, então, eu aprendi isso nessa coisa. E, continuando o parêntese, depois que Valdec ganhou isso aí, nós fomos construir a nossa base, que a gente não tinha. Nós não tínhamos quase prefeito nenhum. Na época, João Duval, através do filho dele, como é o nome dele? Que foi? João Henrique. Que foi da Renube, Sérgio Carneiro. Tiveram um ciúme de Valdec pela quantidade de votos que ele estava construindo. E Valdec foi perseguido. Tanto Valdec como Luciano Simões. Luciano era estadual, Valdec era federal. Então, aonde a gente ia, que estava fazendo o jogo, o governador vinha, botava o dedo com e começou a perseguir Valdec, perseguir também, não é que eu falei aqui agora,
Oh, meu Deus, minha cabeça tá. Edivaldo Brito, Não. Estadual, que eu falei, Simões. Luciano Luciano Simões. Luciano Simões. Perseguiu mesmo, tirando votos, chamava prefeitos aqui em Salvador, ó, se votar em Valdec, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Então não é de agora. Esse É. negócio de perseguição Aí Valdir política não ganhou a é de agora. eleição, E aí, graças a achando que era Deus. do PT também. Graças a Deus, Valdir ganhou a eleição. Eu voltei para a oposição, né? Me jogaram na oposição, de bom, agora a gente vai ter que vencer essa parada aqui. E aí, rapaz, começamos a trabalhar com novos prefeitos, lideranças novas. Começamos a identificar dentro dos municípios, sobretudo os mais próximos, né, da região do Cisal, a Estrada do Feijão, por ali, Tanquinho de Feira, Gavião, uma série de municípios. Começamos a identificar lideranças que seriam possíveis candidatos a prefeito pela coisa, e fomos trabalhando isso. Tinha Florisvaldo Carneiro, na época, que era um deputado que era muito atuante naquela região ali do Cisal e tal. Andava de cavalo, ia para vaquejada, enfim. E a gente, no meio, construindo isso. E conseguimos eleger 12 prefeitos. Né? Nós não tínhamos nenhum, praticamente, elegemos 12. E desses 12, Valdec foi o terceiro mais votado, porque nós fizemos a militância também aqui em Salvador. Na periferia, nos bairros populares, como Corme de Farias, como Liberdade, uma série de outros. Fomos para dentro da base, né? Arregaçar as mangas e ir para dentro. Poxa, a gente fazendo colagem na campanha de Valdec, essa segunda campanha, 2h da manhã ele aparecia para ajudar a colar cartaz na rua. Naquela época tinha isso, né? Pegava... Não, e todo mundo colava, né? Até hoje tem colar. Não é como era. Mas hoje o candidato não faz isso. E não é como hoje era. O coordenador da campanha não faz isso. Ninguém faz. Você contrata alguém para fazer. E não é como era. Nós não tínhamos condição, recurso, para ter uma equipe, na verdade, o famoso de colagem chamava Cenoura. Cenoura era Quer ver uma situação? Como é que era feita a cola, meu chefe? A cola se fazia com... Eu peguei campanha Se fazia com soda cáustica, diabo verde. Eu não gostava disso. Eu não gostava disso porque queimava a mão da gente ficava coisa. Então a gente fazia o seguinte, quando chegava às 2h da tarde, a gente ia ali naquela ladeira do Acupe que sai... Do Acupe não. Não, de lá do Matatu, que sai ali embaixo. Sim. Então tinha um terreno ali de um amigo nosso. A gente fazia um fogo, pegava o tonel, né? Tonel de 200 litros, esquentava, fazia o colão normal, como se você estivesse fazendo no fogão. E de noite levava um feijão, que o menino... Quem fazia a cola, Guiguinho, é meu amigo, está em Camaçari hoje. Um cara que era o cozinheiro da turma. Então, aí depois da cola cozinhava o feijão. Aproveitava o fogo para fazer o feijão para depois tinha que ter alguma coisa. Não tinha muito, a gente não tinha recurso, tinha que... E a gente tinha que dar o exemplo. Sim. Tinha que estar na frente, tal, enfim. E conseguimos uma vitória grande. Ele foi o terceiro, só perdeu para Luiz Eduardo, que ninguém ganhava. Para João Alves, que trabalhava com 2 caçambas de dinheiro em casa. Né? Todo mundo sabe disso, né? Que era uma coisa... Eu não sei, não me absurdo. João Alves foi... Não, João Alves. Que ganhou um bocado de vez na loteria. Mas ele já era sabido. Ele ganhou um bocado de vez na loteria. Ali, quando ele foi no orçamento, ele já era sabido. Ali já tinha uns 40 prêmios na loteria. Ele acertava na loteria toda semana. Toda semana tinha acertado. Quando houve essa coisa do anão do orçamento e essa coisa do dinheiro, que foram descobrir que ele ganhou 60 e tantos prêmios da coisa. Aí o cara, mas rapaz, como é que você conseguiu isso? Deus me ajudou. Deus me ajudou. E eu ganhei a eleição. Muita sorte. Uma cara de pau. Mas foi uma figura folclórica da política da Bahia. Até hoje, né? Você fala do nome, você já lembra. Nós perdemos para esses 2, fomos o terceiro. Ganhamos de Benito. E o primeiro e o segundo não tinha como competir. Não tinha. Tá falando de Luiz Eduardo e João. Impossível. Então, Valdec se elegeu bem, né? Fez um bom trabalho, tanto é que depois saiu o senador. Né? Saiu o senador, venceu a eleição, ganhou para Valdir, inclusive. Teve fraude. Ganhou a eleição, tá certo? E a gente sabia... porque nessa época a contagem dos votos era pela sede. Mas a gente sabia que a nossa base maior era no interior. E a gente sabia que o governo que quando o Valdir saiu, que deixou o Nilo Coelho, houve um desgaste necessário. A própria base política de Valdir ou do governo se dividiu. Por quê? Valdir com um perfil... Valdir saiu para ser vice-presidente, não foi? Não, ele saiu... Foi. Não, ele saiu para ser presidente. Presidente. Quando não deu certo, ele foi... Compôs
Compôs com Ulisses Guimarães, exatamente. Então, o que é que ocorre? Valdir, socialista, mais à esquerda. Nilo Coelho, pecuarista, capitalista, para cá. Menino do agro. Então, para a gente ir para o discurso do embate político na base, era fácil. Era fácil. Valdir entregou o governo à direita, lá vai. E a gente também lá, cercando a direita. Mas, naquele momento, a gente tinha que desgastar esse processo. E aí, acontece que Antônio Carlos foi o candidato. Antônio Carlos Magalhães, 90. Aí, Sim. Como foi conviver com essa figura política? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, nunca aprendi tanto na vida. As pessoas falam, Antônio Carlos, retrógrado. Nada de retrógrado. Pelo contrário. Sempre teve uma visão futurista. Hoje ele estaria à frente do tempo, né? Muito à frente. Sempre esteve. Sempre esteve. Não seria agora que não ia estar. Então, futurista, ouve, sabe ouvir. Sabe ouvir, agora sabe tomar decisão, né? Tomou a decisão, amigo, já foi. Você tem que ir ali. Então, foi aquela campanha de 90, que foi uma campanha também maravilhosa. Foi o desconto que eu tive do Valdir, né? A Bahia vai mudar, certo? Com o Carlos na lapela e tal, aquela música, né? A CM avisou que vai... Um negócio lindo, foi uma campanha linda, uma campanha emocionante para todos nós que estavam naquele momento. E vencemos as eleições em 1990. A partir daí, né, veio a eleição, veio César Borges, e aí vai para frente essas coisas. Eu, nesse momento, em 1980, quando houve aquela junção do PFL com o Sarney, que já era o Centrão, que chamava o Centrão, eu fui indicado para ser o superintendente do IBAMA aqui na Bahia. Eu vinha da área ambiental, né, lá do estado, e fui assumir a superintendência do IBAMA. Fizemos um trabalho interessante. Eu consolidei o Parque Marinho dos Abrolhos, eu dei uma boa melhorada e uma investida lá no Parque de Monte Pascoal, implantei o Parque da Chapada Diamantina e fiz o... Foi você que Fui eu que coloquei, foi na minha gestão. Na sua gestão. Eu consegui também, antes de sair, redirecionar o parque, que o parque estava muito grande e estava pegando terras que não eram, do ponto de vista ecológico, interessante. Eram fazendas de pequenos produtores e tal, fora da Serra do Sincorá, né, do lado de fora. Sim. Então, como não tinha GPS naquela época, como é que os caras delimitaram? Bom, aqui tem, por exemplo, a Estrada de Guiné. Do lado direito não é o parque. Estrada do Rio que dividia. O Rio cortava. O Rio também. Rio. E o Santo Antônio e tal. Quando você tinha, por exemplo, da Estrada de Guiné para o pé da serra do Sincorá, que é aquela muralha toda que tem ali, que é a serra, você tinha o quê? Quase 2 quilômetros de terra agricultáveis, que estavam nos pequenos coisas. Então, o que foi que nós fizemos? Com o advento, ainda não tinha o GPS, mas eu sempre procurei buscar tecnologia nova e tal, e fomos buscar imagens do satélite Landsat, que estava já estava tendo isso no governo, né? Mas as pessoas não acreditavam muito nisso. Nós fomos lá, fizemos uma nova delimitação, era o que hoje chamam de georreferenciamento. Georreferenciamento, né? Isso. Só que era imagem de satélites. Via satélite. Não, tinha imagem de satélite e tinha aquela imagem de sobrevoo do projeto Randam, que eles sobrevoavam, fotografavam. Mas nós fizemos já pelo Landsat, pelo satélite, né? E aí redimensionamos o parque e liberamos essas áreas todas. Aí o que é que acontece? Quando chega em 88, Túlio saiu candidato a prefeito em Camaçari. Aí é que começa 1988 ou 98? Não, 88. 88. Aí o que é que acontece? Minha trajetória em Camaçari começou basicamente aí, tá certo? Túlio foi candidato contra Caetano em 85, perdeu a eleição. Eu torcia para Caetano, que eu ainda estava do lado de cá. Né? Torcia. Mesmo assim, na sua aí depois, vida, sim, mas acontece que cada local, cada candidato tem sua Até história. hoje é assim. E na hora de você escolher,
E na hora de você escolher, você vai por aquele que ele... Sua chegada em Camaçari é quando você vai ser superintendente do CRA? Não, eu fui eu era superintendente do IBAMA e acontecia ao mesmo tempo a candidatura de Neto. Candidatura de Tude contra a Luísa Maia, que era, na época, a mulher de Caetano. Pronto. Então, eu fui fazer a coordenação também da campanha de Tude, com o pessoal que estava lá. Marambaia, que foi deputado, Isaac Marambaia, que morreu. Raimundo Mônaco, que foi o vice de Tude. Tinha uma série de pessoas lá. Fizemos a campanha, ganhamos a eleição. Ganhamos bem a eleição e tal. Naquela época, o PCdoB estava muito desgastado, né? Fez uma administração desastrosa, tá certo? Até porque teve que bancar o governo no Brasil inteiro. Isso é histórico, né? Sim. Não sei o que estou falando, é histórico. Todo o PCdoB do Brasil veio para Camaçari. O caixa era em Camaçari. Pronto, para poder manter o processo. Enfim. Haja grana em Camaçari. Mas naquela época não era tanto assim. Já era. Tinha Já era, mas não era tanto assim, né? Mas se for comparar grande com outros municípios maiores do estado da Bahia, ele realmente já tinha uma condição de fazer isso aí. E aí ganhamos a eleição, e na época a Valdec me chamou, com Tude, e disse, olha, o PCdoB fez o trabalho, nós temos que fazer uma administração aí para enterrar isso aí. Você precisa ir para a área de planejamento. Vai lá, para planejamento, na época, era a secretaria que realizava obras, fazia tudo isso. Aí fomos. Quando chegou lá, outro parênteses interessante, Marambaia foi o vereador mais votado e queria ser o secretário de planejamento, né? Aí, pá, como é que vai? Tinha na Perine da Pituba, rapaz, aquela antiga. A primeira. Aquela antiga. Aí encontrou eu, Tude e Valdec, né? Aí tu disse, rapaz... As reuniões eram na Perine? Não, minha filha, na hora do conchavo, é em qualquer lugar. A reunião em qualquer lugar. Não tem esse negócio. Aí, tem lugar marcado, aí chegamos lá e Tude chegou e disse, rapaz, Marambaia tá fazendo uma confusão, tá querendo ser... Aí, pô, como é que faz, como é que não faz? Aí o Valdec chegou, pô, sagaz demais, né? Disse, rapaz, faz o seguinte, vamos criar a Secretaria de Obras e Serviço Público. Tira a parte operacional. E deixa a Marambaia com feira e papel. Pronto. Foi assim que eu comecei a brigar com o Marambaia. Foi aí que dividiu. E foi aí que eu comecei a brigar com o Marambaia, sem ter nada a ver com a história. Né? Te colocaram você na briga. Aí ficamos, quando ele sentou na cadeira que viu que não tinha... Só tinha papel. Aí a culpa foi minha, né? A culpa foi minha, não foi nem de Tude, nem de Valdec. E aí, levamos esse tempo no embate. Depois dele foi candidato a deputado, eu não votei nele, declarei que eu não votava nele. E por isso quase fui degolado depois, né? Ele ganhou a eleição e tal, fiquei por ali. Quando cheguei em 94, eu já estava envolvido, em 92, aliás. Aí vamos para 92. Em 92 eu já estava envolvido tinha 4 anos de secretário de obras e tal, onde a gente fez um grande trabalho em Camaçari, muita pavimentação, construção de escola. Fizemos uma revolução para valer, né? A gente trabalhava lá de 7 da manhã, 11 da noite, sábado, domingo. Fizemos um trabalho independente de política. Aí é que eu vou dizer como é que eu cheguei na política realmente, a política eleitoral. É o seguinte, a pessoa que é, como eu, técnico, funcionário público, técnico na área administrativa, etc. Você vai galgando posições, diretor, secretário, não sei o quê, e chega uma hora que ou você migra para a política... Dá no teto. Tá no teto, já foi. Ou você começa a regredir. Só que essa mudança, você não percebe. Quando pensa que não, você é candidato. Foi o que aconteceu comigo. Aí em 91... Você, em nenhum momento, você chegou a se filiar em partido algum? Não, eu era afiliado já ao PFL. Nessa época eu já era afiliado. Mas não pensava em candidatura. Quem chamou para eu pensava em trabalho. A população que começou falando meu nome, um amigo, outro amigo. Quando fizeram a pesquisa, eu estava bem. Estava bem. Em 92, eu era o candidato para ganhar a eleição. E isso aí também é história, eu posso falar. Né? Eu ia ganhar a eleição para prefeito em 92, em Camaçari. Candidato único, amiga. O PT me apoiava, Caetano naquela época me apoiava, a Hélio na eleição me apoiava. Caetano está em Camaçari desde quando? Antes de 85. Misericórdia. Antes de 85. Ele foi para lá para poder montar a base do PCdoB. Lá, né? Essa estrutura do PCdoB era foi isso aí. Então, em 92, eu tinha o apoio, todo mundo ia sair candidato único. Mas
Quando um cara novo, cabelo preto, barbinha, tirada a esquerdinha e conversador demais, né, e que realiza muito, deixa as pessoas, os mais velhos, preocupados. E os caras pensaram, pô, esse menino vai chegar aqui, vai tomar o leite da gente. E vai mudar a fórmula vai mudar a fórmula virar do esse bolo. jogo aí, ainda mais com o apoio que ele vem. Aí fizeram uma tramamóia, lançaram 4 candidatos e tal. Fizeram uma pesquisa lá de São Paulo, que eu me esqueci o nome lá. De São Paulo, eu não tinha a malandragem, aí eu aprendi que quando você quer ser candidato, primeiro você tem que ter um partido. Eu era, mas não tinha um partido. E o presidente do partido chegou, foi para o jornal e disse, não, nós não vamos ter candidato, não. Helder não vai ser candidato, não. Nosso candidato vai ser do PTB, que era a Fransul. E aí eu disse, olha, menino pequeno, novo, sem conhecer o embate pesado do que é a política, perdi por conta disso. E não fui prefeito. Mas a escolha foi complicada. E era você contra quem? 4 candidatos. Não, nós tínhamos 4 candidatos, 4 secretários de tudo e um vice-prefeito. Do outro lado não tinha candidato. Então foi tudo da base. Como eu era o candidato, vamos dizer, preferido, e todo mundo achava que eu seria o candidato, tanto esse povo do PDT, como Caetano, com todo mundo, nós fizemos uma conversa, uma composição, no sentido de fazer um governo de coalizão. Sim. Né? Disse, não, vamos... Coalizão é uma coisa que não... Né? Naquele tempo só existia... Mas você conseguiu... Você não conseguiu juntar todo mundo. Vamos dividir o pão. Isso. Pronto, vamos dividir o pão. Aqui tem espaço para todo mundo. Vamos ver qual é a secretaria que um partido tem mais afinidade, outro e tal. E fizemos essa composição anterior. Quando escolheram o Fransul, que era, vamos dizer assim, um candidato mais conservador, Sim. ligado ao pessoal mais antigo de Camaçari, inclusive foi vereador muito tempo lá. Aí essa turma refluiu. Refluiu e foram para Heller, que era o único candidato que estava ali na parada. E juntou todo mundo com ela e ganhou a eleição por 336 votos. Até hoje eu não esqueço. Nossa. Né? O placar eu não esqueço. 338 votos, ganhou a eleição. Me chamaram para ser vice, porque quando fez a indicação, eu não tinha como... que o pessoal refluiu, a chapa... Quer dizer, o nome do candidato desceu, né? Desceu, a revolta. Mas também você comemorou? Você comemorou, tipo assim, tirar da minha, mas também se learam. Mas quem é que não comemora, Ari? Eu vou dizer a você que Tava não, tudo Ari. certo, tudo organizado. Eu não sou de ferro, amigo. Eu não sou de ferro. O cara vai lhe dar um beliscão. Você, quando ele toma topada, você não vai dizer, viu? Bem feito. O que aconteceu? Então, aqui nós estamos falando verdade. Maravilha. Eu não estou inventando nada. Que ótimo, As pessoas que conviveram isso entendem, sabem como é que aconteceu. Tá certo? Então, aconteceu essas coisas. Nós perdemos. Aí eu fui ser vice, mas ele não me queria, a população não me queria como vice, me queria como candidato, né? Pelo todo o trabalho que eu tinha feito, de abrir discussão, de ouvir a oposição, de trabalhar, essas coisas todas. E aí fiquei fora disso, mas continuei na política. 94 tem eleição. Fiquei na minha cabeça. 94 eu vou dar o troco a eles. Aí fui. Quando chegou em 94, saí candidato a deputado estadual. E concentrei minha eleição em Camaçari, porque eu queria ser o mais votado da cidade, preparando uma possível eleição para já arrumando a cama para 96. Tá certo. Nós fizemos com o Elinaldo em 2014, sai candidato a deputado, testa na urna e vai para a eleição próxima, né? Eu sabia que não ganhava a eleição, que eu não tinha como... Me concentrei em Camaçari, tá certo? Tudo apoiava Marambaia, né? Queria que eu apoiasse também, eu digo não. Ou você fica comigo, ou você fica com ele. Não vai ser bom para mim. Eu prefiro ter qualquer outro candidato e terminei votando em Marco Medrado, que a única coisa que tinha era um trio elétrico para eu fazer comício. Eu não tinha nada, então veio cá. Tinha um trio. Bem, fui fazer. E aí fui mais votado, mestre, em 94. Camaçari, Camaçari, você foi mais votado. Marabá ficou puto, tal, mas foi embora. Quando chegou em 96, continuei fazendo minha militância na cidade. Trabalhava aqui em Salvador, né, no CRA, que eu voltei para a minha base original. E sempre, de tardezinha, ia para lá, passava um dia de sábado, ia na feira, dar uma rodada, porque não tinha como eu ficar lá, mas mantive
pulsando meu nome e minha presença na cidade. Quando chegou em 96, Tude era deputado federal e não ganhou a eleição por conta do apoio que eu não dei naquela época. Ele perdeu por 7 votos, mestre. 7 votos. Virou suplente por 7 votos. Pra você ter uma ideia o que que são as coisas. Mas não foi, tá? Porque a escolha foi dele. Mas a escolha foi dele, né? Mas não foi uma coisa que... Tanto é que Marco Medrado não teve quase que voto nenhum. Teve o quê? 600 e poucos votos. Sim, mas 7 votos resolvia. Dava pra tirar Mas daí. 600 e poucos votos naquela época é muito voto. Sim, mas, enfim. Tudo teve 21 mil votos na época. Lá era o rei da parada para federal. Rei da parada para federal. Sempre foi um cara muito... Não tomou o café na casa certa. Não sei. Porque também o cara ter mais do que isso na cidade naquela época teria o quê? Talvez 60 mil eleitores. Eu tô falando porque eu tô fazendo a analogia daquele e com certeza tudo comício. tinha mais do que um trio para lhe entregar e para lhe ajudar, né? Pronto. E aí o que é que acontece, rapaz? A gente... Sentamos, o senador Antônio Carlos me chamou e chamou ele, ó. Oi? Se vocês brigarem, não vai dar nenhum dos dois. De uma inteligência. É melhor vocês... Pai chamou ele de aconselho. É melhor... Não, mas foi conselho mesmo, não foi puxão de orelha. Não. Conselho. É melhor vocês se acertarem aí e tal. Como Tude estava como deputado federal, tinha muito mais condição de arrecadar e tal do que eu, na nossa conversa, disse, ó, Tude, vamos fazer o seguinte, você está deputado, fique aí. Vá, saia candidato. Eu vou lhe apoiar, a gente faz uma chapa aqui e vamos para a eleição, certo? Uhum. Na sua sucessão, eu estou na parada e beleza, tudo bem. Ganhamos a eleição bem, ganhamos bem para quem foi, meu Deus. O candidato foi Ferreira, um candidato que era de lá de Camaçari, sim, com apoio de Caetano, da turma toda, nós ganhamos bem para ele. Aí, nesse período aí, que nós ganhamos a eleição, eu fui ser secretário da Fazenda, sempre coringa, né? Sempre sendo coringa. Naquela época, no primeiro governo, precisava de fazer construção, recuperar a cidade, eu fui para a Secretaria de Obras. Na outra, precisava recompor a gestão financeira, aí eu fui para lá. E quando tinha que resolver. Quando chegou em 98, precisava de ter um candidato, porque Marambaia tinha brigado com Antônio Carlos por conta de uma eleição da Assembleia que Luiz Eduardo queria... Como é o nome dele? Marambaia é corajoso. Marambaia era fera, não é brincadeira, não. Luiz Eduardo queria... O pai de Adolfo Viana, como é o nome dele? Honorato. Entendeu? Ele queria Honorato. E Marambaia se meteu a fazer como é que chama? Uma revolução com chavinho no bastidor do baixo clero para poder ele ser o candidato. E aí, Luiz Eduardo teve que vir de Brasília, Tude tomou beliscão, um bocado de coisa. Seu deputado tá aí contra mim, essas coisas. Mas Tude não tinha nada a ver com isso, não tinha culpa de nada, foi uma coisa Marambaia mesmo. E, inclusive, nem sabia. Tude depois ficou até chateado, porque perguntou, Marambaia, você tá realmente fazendo essa articulação? Não, de jeito nenhum, não estou fazendo. Não, na hora. E estava fazendo, né? São coisas da política. E quase ganha, a verdade é essa. E por conta disso, precisava de ter um candidato a deputado, em 98, para derrotar Marambaia e encerrar a cadeira dele. E eu fui escolhido para isso. Te deram essa missão. Aí eu disse, rapaz, eu estou tão bem aqui na prefeitura, rapaz, negócio de candidato a deputado, viajar muito, pô, não estou querendo lá, tem que ir. Fui. É uma campanha que sangra, estadual, é fácil. Na Bahia, 400 Aí fui disputar a eleição, tive 61 mil votos, ganhei a eleição, bem. Coisa pouca. Não é coisa pouca, é porque eu já tinha trabalho. Você lembra que eu falei aqui de Valdec, dos 12 prefeitos? Você só foi revisitar. Tô falando coisa pouca, porque naquela época ter 60 mil votos é muito voto. 60 mil votos é muita coisa. Quando eu cheguei na frente lá para ser candidato, esses prefeitos lá já eram prefeitos novamente. Sim. Entendeu? Que me conheciam. E outros amigos mesmo, que já estavam na política, aí estavam no interior. Aí pronto, ganhei a eleição e vim para a Assembleia. Essa eleição que você ganhou, deputado estadual, veio com a benção de Painho ou não? Sim, se era para derrubar. Painho não dava a benção. Painho só dava a benção um, que era Luiz Eduardo e Luiz Cabral, que era amigo lá dos dois. Era isso que ele dava. Antônio Carlos nunca deu voto. A mim, nunca deu. Pelo contrário. Tirava, às vezes, quando ele achava que você estava avançando muito, né? Mas eu tive, vamos dizer assim... A anuência foi uma coisa pensada, foi uma coisa discutida e tal.
do próprio Antônio Carlos, e eu fui nesse processo. Ganhei a eleição, cheguei na Assembleia e disse, agora eu vou descansar. Ar-condicionado. Olha que eu te falei hoje, que todo mundo aí de palma, tem uma estrutura. O problema da Assembleia é isso, que acomoda. Ar-condicionado, entendeu? Plenário bom, microfone da melhor qualidade. Mas não combina com debate você. bom com o Paulo Jackson, que era vivo na época, era um debate grande, porque ele escolheu a área ambiental da Bahia de Todos os Santos, naquela época tinha um... E você conhecia Tinha um projeto da tudo. Bahia de Todos os Santos e eu fui que licenciei o projeto Bahia Azul. Então eu estava conhecendo tudo. E ele vinha com o discurso que o PT falava para ele. Quando ele vinha com o discurso do PT, eu digo, deputado, me ouça, Não é o senhor bem está assim. equivocado, por isso. Quem está lhe informando está dizendo E errado. fizemos um embate bom, aí tinha Bassuma também, que chegou lá Bassuma. e tal. Depois Bassuma se perdeu no processo, mas o cara muito Ele era muito espiritualista, um cara inteligente, muito espiritualista, bom e tal. Ele fez a sessão espírita. Recebeu lá recebeu. Mas já aí na Câmara Federal. Na Câmara Foi, Federal, né? ele era Foi deputado isso que eu tô federal. dizendo. Aí na Assembleia Aqui é Legislativa. estadual, aqui é estadual. Ele daqui no começo. Ele é colega nosso. Não, então- Moema, Moema Já também era deputada com a gente. estava lá. Já Alice Portugal. Sim. Entendeu? Então, essa turma, a gente tinha sempre os embates que eram interessantes para todo mundo, porque a Assembleia era rica, né? Rica no debate, nessas coisas todas. Aí, quando chega Hoje em dois... perdeu um pouco desse brilho, né? Mas aí a qualidade caiu em todo lugar. Ixi. Se você for para as câmaras de vereadores, se você for para a Assembleia, se você for para a Câmara dos Deputados, hoje Dureza. É triste. você não tem mais aquele, sabe? É triste. Não tem mais aquele Eu fui outro dia deputado que ia na lá. Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas, porque, meu Deus, cadê o embate? É coisa pobre. Mas é assim, eu acho que a qualidade no Brasil caiu, não foi só no dia a dia, na questão Política. na questão educacional, nem de emprego, Mas nada isso- disso não. mas A isso- qualidade caiu também na política por conta de que a sociedade brasileira está entrando numa merda aqui para nós. Isso Descendo a ladeira. Posso falar isso, né? Pode. Pronto. Mas isso é reflexo da educação. O povo que não está educado, Também, não está instruído, também. ele vende o voto Olha, e como a garantia de ter isso aí. Olha, eu não acredito essa queda da qualidade da sociedade brasileira apenas da questão da educação, ok? Qual é outro fator? Tem um fator muito importante que as pessoas veem, que é a questão das crises econômicas que a gente sofreu, né? Hoje as pessoas não têm emprego, não têm sobrevivência, certo? Você vê, por exemplo, famílias inteiras querendo formar seus filhos, não sei o quê, sem condição de pagar uma universidade. Lá em Camaçari nós fizemos um trabalho, é bom que puxa pelas coisas, com tudo, no governo dele, lá na frente, lá atrás. Nós chegamos lá, tínhamos 200 universitários em Camaçari, 200. Então foi o que nós fizemos. Bolsa de estudo para todo mundo, transporte de Camaçari para Salvador, curso pré-vestibular, zorra toda, e chegamos até quase 4 mil, quando a gente largou 8 anos depois, 4 mil De 200 para 4 mil estudantes, né? Com ônibus nos 3 turnos, para cá e para lá, com bolsa de estudo. Pra aqui, pra Unime, né? Eu sei que tem ônibus de Para Camaçari. todo lugar, para que é pra Salvador, Salvador, pra todo mundo. até hoje tem, mas para Salvador, para todo lugar. Levamos a UNEB para Camaçari, porque a ideia era transformar também Camaçari num polo universitário, né? Aproveitando que você tinha o CEPED de um lado para as carreiras tecnológicas, você tinha o polo petroquímico para você trabalhar toda a área química, de engenharia química, de química, série de coisas. Para a faculdade Você já teria vai ali, trabalhar. você teria ali um laboratório, né? Um laboratório muito bom para você desenvolver esses profissionais. Então, tentamos fazer isso, levamos uma outra universidade de lá mesmo, que era uma escola, se transformou numa universidade, que até hoje está lá, mas que não conseguimos atrair mais, né? Também já estávamos no fim do nosso governo, não dava mais para você fazer nada que fosse de médio prazo, né? Tinha que ser de curto E o prazo. governo que sucedeu não deu continuidade. Não, até que vieram algumas universidades, mas aquelas universidades que eu diria assim, franco atiradora, né? Ai, vai meu para Deus. lá, bota seu curso, tal, daqui a pouco começa a falar em EAD, a distância, não sei o quê. Aqui a Vai maioria do correr. ensino Pronto, hoje é isso claro, aí. por conta de quê? Por conta da crise. E por conta da crise tem que baratear. E eu não acredito, sério e honestamente, Barateou o ensino, já com era. toda essa história, certo? Esse negócio de ensino à distância, eu não acredito
posso até estar sendo... É porque o ensino hoje em dia virou produto, né? Eu posso estar sendo Começaram até... com as escolas e Eu agora posso a até faculdade. estar sendo, vamos dizer assim... Radical. Ou ignorante, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não acredito. Eu acredito muito no professor, na sala, Porque nas você, coisas. você mesmo falou, né? Que você já vem nessa formação de sala de aula, do que é você ter uma turma de você. Você foi forjado nisso. Isso. Assim, o que é uma sala de aula de uma faculdade, só sabe quem viveu. Eu tinha colegas, por falar de exemplo, hoje. que uma das vias que me levaram à política foi o marketing político, que na época não era marketing político, era propaganda e tal. Meu colega de sala era Nizanguanais, estagiário de Duda Mendonça. Eu trabalhei também nessa parada. Imagina. Depois fui trabalhar com Duda, o marqueteiro? Duda, Não, sim, Dudinha. Duda Mendonça, que Dudinha. morreu. E tinha Fernando Barros, que era outro cara fera. de outra, Ainda é fera. com outro pensamento, mas estava lá, trabalhei com essa turma. Né? O marketing político É, nasceu aí aqui na Bahia, né? depois disso, o pouco que eu aprendi com essa galera, eu fui levando na minha vida política ao longo. Todas as minhas campanhas, todas as campanhas de Camaçari, eu entregava a campanha pronta. Conceito, slogan, como é que eu digo? Planejamento de comunicação. Eu entregava tudo pronto. Chegava na mesa de Fernando Barros, olha, toma aí. Vamos tirar a Camaçari do vermelho, contra Caetano, por exemplo. Foi uma criação. Vamos tirar a Camaçari do vermelho, né? Vermelho do PCdoB As e contas vermelho também, das porque contas as contas públicas. estavam tudo em vermelho. E você já está pensando nesse novo slogan? Depois fomos. Helder. Já Vamos tem, reconstruir vai com calma Camaçari. que não tá no dia de hoje, não. Não tenho não, Ari, sinceramente. Eu não tenho não, lhe juro por Deus, não tenho não. Se eu tivesse, eu diria aqui. Né? Depois foi Vamos Reconstruir Camaçari, que foi um slogan da nossa campanha em 96. E aí fomos caminhando nessa linha. Então, o que acontece no estudo hoje, no ensino hoje, nós temos muito essa questão econômica influenciando na formação das pessoas. É fome dentro de casa. Ponto. Vou lhe contar mais uma. Essa semana agora, eu tive uma reunião lá com o IFBA Bahia. O diretor, doutor Eduardo, chegou para mim e disse, rapaz, a gente precisa resolver isso aqui. Por conta, vamos entrar agora na questão até do transporte. Por conta do caos. Mais uma vez, você foi o Coringa e você foi salvar. Voltei a ser Coringa. Você voltou a ser Coringa. No começo, E agora você está com a missão. no começo do governo de Alinaldo, precisava arrumar o governo. Sim. E ter musculatura para barrar, porque todo mundo queria tudo. Aí eu fui para a Secretaria de Governo. Montei. Preparei todo. Valdec foi trabalhar com a gente. Bom, vamos trazer o Valdec para cá. Trouxemos o Valdec. Fizemos todo o planejamento. Buscamos recursos na CAF. Assinamos um contrato de quase 400 milhões de dólares com a CAF para investimento em infraestrutura. Depois pegamos mais 300 e alguma coisa no Finisa com a Caixa Econômica. E deixamos toda a estrutura financeira preparada para deslanchar o processo. E aí, logo depois, um ano e poucos depois, a Secretaria de Administração estava numa situação complicada. Aí, funcionários sem serem atendidos, uma confusão, um processo burocrático muito complicado. Fui para lá, tentar resolver e consegui, graças a Deus. Colamos tudo de dia, usamos muita tecnologia, avançamos nisso. E agora, com o negócio do transporte, eu tive que ir para lá resolver essa parada. Mas voltando aqui ao IFBA, falando com o professor Eduardo, ele me disse, olha, nós perdemos aqui 50% dos alunos do IFBA, simplesmente por falta de transporte. Os caras, mesmo com dinheiro pouco, não tinha não tinha sistema de transporte. A bilhetagem eletrônica lá entrou em caos. Certo? Entrou em falência total. Você declarou calamidade pública na questão do Sim, transporte, claro. E já convocou, em seguida fez um chamamento Fizemos público, um chamamento público, então houve gente que, como é que reconhece a incompetência? Eu digo, rapaz, aí tem que reconhecer. Para você resolver o problema, você tem que reconhecer o problema. Exato. Se você negar o problema, você não tem solução. Não, isso aqui é uma espinha, não é nada, não. Você tem que reconhecer. Sim. E nós fizemos essa declaração de calamidade pública, não foi só pela questão... No transporte. No transporte. Não foi só pelo fato de você reconhecer que está o caos, sim, mas é porque o estado de calamidade pública lhe dá instrumentos legais e jurídicos para você avançar nas coisas. Lhe dá condição de tratar. Na contratação, nas coisas e tal e tal. E como é que está a situação agora?
Eu vou chegar lá, tenha calma. Vou chegar lá. Tá com pressa? Só para complementar essa história do professor Eduardo, que é importante. Sim. Então ele chegou para lá e me disse, olha, nós perdemos metade dos alunos aqui do IFBA. Aí, pessoas que pensaram a vida inteira em ter uma profissão. Blá, blá, blá. Falta de transporte. Aí o que foi que eu fiz? Disse, olha, eu não posso manter esse processo agora definitivamente. Enquanto nós não temos o nosso transporte circulando normalmente, nós vamos destacar 2 roteiros do transporte universitário que Camaçari já paga para fazer apanha na cidade, que é só dentro de Camaçari. Sim. Certo? 2 roteiros. E viabilizar o funcionamento do IFBA em 3 turnos. Né? Vai começar agora segunda-feira que vem. Já disse a ele, ó, tá tudo ok, avisa o pessoal, mobiliza aí. Então, são essas coisas que a gente se depara para você ver a dificuldade que é. Não é só educação. O transporte hoje não é uma coisa como foi no passado, porque a gente tinha transporte e não achava que isso não era nada. Mas hoje você tem prejuízo na economia, a empresa para vir para cá. A Ford, quando veio para cá, por exemplo, eu era deputado na época, fui relator do projeto de incentivo da Ford na Assembleia, e uma das condições da Ford vir para a Bahia foi o seguinte: tem transporte público, porque eu não vou fazer fretamento, eu vou dar vale transporte para o empregado, senão fica caro para mim. Sim. Ok? Aí eu tive que entrar nessa, me chamaram para montar, já é a 3ª vez, já montei em 89, montei em 2000 e agora estamos preparando isso. Então, o que é que aconteceu? Agora que está chegando uma outra empresa, que a Ford foi embora. Não, menos. Já tem a estrutura para utilizar da Ford. Eu chego lá. Eu não quero que a Baidi seja uma nova ponte Salvador-Itaparica. Espero que não seja. Porque o que eu estou vendo é muita entrevista, muita conversa, muita gente dizendo que fez e aconteceu, e a Ford, entretanto, nem sabe o que é que está acontecendo, para você ter uma ideia. Eita. Eu falei com diretores da Ford, Helder, nós não estamos sabendo de nada, estão falando que vão pegar uma parte da fábrica, nós não vamos vender a fábrica fatiada, ou vende tudo, ou ela fica aí, a gente mantendo, mas nós não vamos fatiar a fábrica, certo? Porque se ele fatiar a fábrica, ele não vai conseguir, né, o recurso que ele gostaria de ter para poder ter o retorno do capital dele, certo? Então, tudo isso a gente fez, aí montamos o sistema, o sistema funcionou perfeitamente, a Ford manteve por muito tempo, e depois veio a politicagem. Você sabe que o grande problema do Brasil também é a politicagem. Isso eu falei para que você entenda como é importante o transporte na atração de empresas. Perfeito. Na atração de empresas. A mobilidade. Claro. Hoje, por exemplo, a maioria dos empregadores está fretando transporte. Isso é caro. É caro. Sim. Melhor ele dar lá o seu vale transporte para que o empregado vá. Eu não estou falando de grandes empresas, não. Eu estou falando da loja de roupa, estou falando do armazém, estou falando da clínica médica dentro de Camaçari, que está tendo que fazer fretamento. Tem 2, 3, 4 funcionários. Porque os funcionários não têm. E é um cá, outro lá, entendeu? Então, essa coisa limita o crescimento econômico da cidade. Então, o transporte passou a ser, tá certo? Um fator de crescimento econômico da cidade. E se a gente não tiver crescimento econômico, isso aí de modo geral, mas eu estou falando em Camaçari, nós não vamos avançar em nada, não vamos avançar na educação, não vamos avançar na saúde, nós não vamos avançar na qualidade de vida da população. E vamos continuar com um exército de desempregados, com milhares e milhares de pobres aí cada vez crescendo. A população adoece, né? Pela questão do... Por tudo isso. Camaçari, que é a segunda economia da Bahia? Sim. Então, é muito maior o esforço e estrutura para manter uma mobilidade. Claro, lógico. Por conta de um polo econômico também que existe ainda na cidade. Claro que existe. Está debilitado, lógico, porque todo o Brasil hoje, se você for ver os índices de crescimento da indústria brasileira, estão sendo negativos, mês a mês. Exato. E vários fechamentos. Produzindo menos. O polo já fechou várias indústrias. Não, do Museu Nacional também. A gente também. Tá uma resposta muito todo negativa. lugar. Anda pra cidade aí que você vai ver. Aluga-se. Né? Vende-se lojas, uma série de coisas. Então, a gente não pode desconhecer num processo de qualidade que a gente estava discutindo aqui, qualidade da política e tal, se a gente não olhar isso.
E Camaçari teve, minha amiga, um impacto terrível. Quando a Ford resolveu fechar, isso eu fiquei sabendo, eles avisaram 2 horas da tarde, tiveram a gentileza de 11h30 da manhã me ligar. Ó, tô te ligando aqui porque, ó, vamos fechar, viu? A fábrica amanhã, fecha hoje, amanhã não funciona mais. Foi assim. Foi assim mesmo o aviso. Nós vamos, 2 horas, vamos ter uma reunião em São Paulo, vamos fazer a divulgação a nível nacional, mas você já fique sabendo aí, tal, pronto. Foi assim que aconteceu. E isso deixou, na nossa cidade, 12 mil desempregados, entre a Ford e os sistemistas. E o que é que acontece? Como é que isso influenciou e influencia hoje no transporte? Os empregados da Ford, a maioria deles, pegaram uma indenização, tentaram colocar negócios. Tem um amigo meu, por exemplo, que tentou botar um depósito de material de construção. Mas não é o ramo dele, foi o que aconteceu. Quebrou. Certo? Como outros. E o cara tem o quê? Tem o carro. Mas vai fazer o quê? Transporte de ligeirinho, transporte clandestino, de transportar gente. Para sobreviver. Eu entendo isso. Sim, claro. Então veja qual é o nosso dilema. O transporte urbano tem que atender a maioria da população. Ponto. São 330 mil habitantes. Ponto. Tem que atender a gratuidade dos idosos. Ponto. Que no transporte clandestino não tem. Tem que atender aos portadores de deficiência. Que no transporte clandestino não tem. Então, nós temos que optar. Vamos optar por quê? Pela grande maioria da população e aqueles... Vamos tentar, né, dar uma condição para que esses que fazem... Eles tenham uma chance, mas isso depende muito do crescimento econômico do país. Não adianta a gente querer resolver isso, porque não somos nós que resolvemos isso. O governo do estado está participando agora, foi para a China, né? Para tentar de vez trazer a fábrica da BYD supostamente para Camaçari. Eu queria saber se vocês da prefeitura têm participado desse processo de construção dessa fábrica que está por vir para Camaçari. Em momento nenhum o governo do estado nos procurou para isso. Mas esse debate não tinha que ser nível nacional? De quê? A respeito dessa... Tratando-se de uma multinacional que o governo do estado teria competência. Mas muito pequena para isso. O Não governo, é isso tudo, né? o governo do estado está fazendo certo. O governo do estado está buscando trazer investimento para a Bahia. Ele está certo. Então a prefeitura não foi consultada. A prefeitura que não teve nenhuma participação, nenhuma consulta disso. Quando a Ford veio para cá, não sei se você se lembra disso, talvez você era pequenininha. Como foi que a Ford veio para cá? A Ford ia se instalar no Rio Grande do Sul. Isso. Que o governo era do PT, Isso. de Olívio Dutra. Estava se instalando a Chevrolet e a Ford. Aí brigaram lá por negócio de isenção. De isenção, de ICMS. não sei o quê. Aí Antônio Carlos, através de Benito Gama, publicou um anúncio, venha para Bahia. Ford, venha para Bahia, que aqui a gente recebe braços abertos e tal, não sei o que, uma coisa assim. Foi, né? E foi aí que começou, né? A Ford se chateou, veio mesmo, tá certo? E aí eu que estava na Assembleia, aproveitei para pisar no PT, né? Que era meu adversário. Criei um botãozinho legal, né? A Ford é nossa, PT saudações. O marketing político aí, ó. Marketing político aí, ó. Foi aí, eu disse, fizemos um botão, fizemos adesivos, não sei o quê, e fomos tripudiar em Eu cima lembro do que PT. a Bahia foi que ofereceu as melhores condições para a vida da Ford, inclusive a questão da isenção de impostos. Terreno subsidiado, uma série de coisas. Mas tinha que dar. Sim. Tinha que dar. Hoje em dia, você não... E é uma realidade que a pessoa tem que entender. Tem muita gente que é crítico de subsídio, principalmente o PT. O PT sempre, Haddad, Companhia Limitada, fala Se dessas não arrecadar, coisas. eles não têm como gastar, né? Não, porque isso é um absurdo. Mas agora ele está arrecadando legal. Isso é um absurdo. Mas é isso, então eles são... Agora a Shine aí, ó. Mas eles são contra dar o subsídio exatamente por conta disso. Não, subsídio é um absurdo. Para quê? Para essas multinacionais. Multinacional que gera emprego. Exato. Malu, né? Luma. Luma. O maluco é Haddad. Mas é isso. Malu. A própria Ford mesmo, ela absorveu os estudantes de engenharia de produção, por exemplo. Eu lembro que muita gente na faculdade... A já Ford, olha, a Ford... entrava na faculdade, matriculava no segundo semestre e já estava trabalhando na Ford. A Ford ainda mantém. O ônibus da Ford ia passar para levar para assim. trabalho. A Ford ainda mantém, na Bahia, em Camaçari, um centro tecnológico com 900 engenheiros. Não é peão, não. 900 engenheiros. Estão construindo um prédio lá agora no Cimatec Park para que essa turma ainda está uma parte da fábrica, desenvolvendo
que a Bahia ficou como centro de desenvolvimento de produto da Ford mundial. Sim. Mundial, tá certo? Uhum. Aqui, na época, veio aquele Luke de Ferran, que é pai daquele cara que corre lá, como é? Fórmula 1. Não, Fórmula Indy. Enfim. Que é o Gil de Ferrão, né? Gil de Ferran. Gil de Ferran, pronto. Luke de Ferran foi que veio trazer essa parte tecnológica aqui para de desenvolvimento. Então, a Ford mantém hoje aqui 900 engenheiros. Não é brincadeira. A Ford tinha quantos funcionários no total? A Ford chegou a ter 9 mil, depois baixou para 6, mas as sistemistas tinham mais 6. No total, no final, ela tinha 12 mil empregados. A Bide vai vir com um sistema tecnológico muito grande, né? E possivelmente não vai... Olha dele. Olha não, dele. e possivelmente não vai... Não. Se você Se visse vier. olhar dele, Todinho já disse tudo. Que é o carro elétrico primeiro a ser produzido no país, né? Você acha que vai ser o mesmo quantitativo da Ford? São mil empregados. 1.000 contra 8 mil? Contra Então, 12 mil. 12 mil. Então vai ter um 12 déficit de 11 mil. Então é o que a Ford disse, por exemplo. A Ford, você já viu a fábrica da Ford? Já. Já. A fábrica da Ford é um mundo. É a Camaçari. Aí essa fábrica vem e diz assim, não, eu só preciso de 20% dessa área. E aí? A Ford disse, não vou fatiar a fábrica, ou pega tudo, ou não fica aí. Então, Não, acredito que se não ela é melhor vier... pegar um outro espaço. Se ela criar vier, isso que eu tô dizendo, se ela vier, é muito mais econômico ela construir em outro espaço. uma fábrica Isso. adaptada para ela. Tem área em Camaçari para isso. Demais. Pra demais, construir. demais. O governo do estado tem a fábrica, área demais, tem áreas de fábricas que foram abandonadas, tem uma série de coisas que podem se utilizar. E eles vão ter dois procedimentos. Eles vão ter o procedimento de montagem efetivamente dos carros e do beneficiamento do lítio, né? Lítio é Da bateria, né? da bateria. É lítio, é. Faz bateria de Vão lítio. beneficiar o minério. Então, você vai ter dentro da fábrica de montagem de coisa, uma parte de mineração, tá certo? De beneficiamento de minério. Então, não é uma coisa simples. Do ponto de vista tecnológico, não é uma coisa simples. São duas atividades completamente É diferentes. outra licença. Uma coisa é você fazer tratamento de... Ambientalmente falando sobre isso, você falou agora do beneficiamento do lítio. Ambientalmente falando sobre isso, é perigoso? Não é um metal perigoso. Não é. É como cobre. A Caraíba Metais, não. Sim. Como é que ela faz? Ela tem a mineração dela lá no traz interior, o traz o concentrado e aí funde e faz o lingote. Eu lembro que, quando você falou aí, a saída da Ford pegou todo mundo de surpresa. E eu lembro, à época, o prefeito Alinaldo, ele dava entrevistas visivelmente abatido Claro. pela questão da 6 mil desempregados. 6 né? mil desempregados e 6 da mil falta famílias. dos investimentos, né? E da arrecadação perdeu, que a Bahia a perdeu muito. Camaçari perdeu. Sim. Naquele momento, e até nesse momento com a mudança de governo, houve alguma tentativa de reverter essa saída da Ford da Bahia? Não, porque a saída da Ford era uma questão definida, né? A multinacional, empresas multinacionais, ela olha muito a questão do lucro, entendeu? Não deu Sim. lucro, ela fecha a fábrica aqui, Mas é isso vai que eu- para a Primeiro foi Argentina, embora na Argentina, vai depois para aqui as foi embora. Filipinas e não sei o quê. Porque ficou aqui os 20 anos que houve a isenção. Não houve nenhuma tentativa do governo do estado em manter essas isenções para que a fábrica pudesse continuar Aí, aqui. amigo, Foi é uma preciso, baixaria, pagou a multa. aí é preciso perguntar a lembro Rui Costa. Ele é que pode dizer se ele fez força ou não. Ah, Rui Sim. Costa Nós lá. alertamos. Mas vocês, Nós fizemos até Sim. o fim toda a isenção que a Ford pediu, baixa IPTU, baixa IPTU, baixa IPTU, baixa GSS. Nós fizemos nossa parte, nós fizemos toda ela. Baixou demais. Claro, eu coordenava lá na Secretaria de Administração o programa de atração de indústria em Camaçari. Então, toda essa parte era comigo. Então, nunca faltou da nossa parte essa atenção no sentido de reduzir custo da empresa. Sim. Nunca faltou, certo? Mas chegou o ponto, tanto é que eles tiveram a gentileza de 2 horas antes me telefonar e dizer, bicho, não deu mais, já foi, entendeu? A Não gente tem fez a condição. cozinha. Então não tinha como a gente tentar reverter, certo? E todo mundo que falou aí, vem não sei o quê, vem Hyundai, vem não sei o quê. Ai, Quer dizer, nada. a fábrica da Uma Hyundai, japonesa pra cá. a fábrica da Hyundai é isso aqui
em referência a essa mesa que é a Ford. Não tem a mínima condição de assumir um processo desse. E outra realidade também não tem de desenvolvimento. Como, tem como. Então, é essa aí que acontece. Nós temos muito isso aqui na Bahia, mas, enfim, a gente torce para que a coisa aconteça. Porque atrair empresa hoje, Ari, Luma e Paulo, atrair empresas na Bahia hoje, com esse pensamento que o governo tem aí, tanto federal como estadual, é difícil. É um retrocesso, Se não der incentivo, amigo, não vem. Não vem. Vamos falar de 2024? Não, antes você tem que falar de 2020. Onde foi que você estava? Qual é o cenário político? 2020. Campanha de Neto pegando fogo na Bahia. Não, 2022. 2022. A minha Como é que foi isso? Porque a minha história com o Neto começou em 2006, na campanha de... A gente vai chegar lá. Pronto. Pode perguntar o que você quiser. Não. Bom, A ideia é essa. minha história com o Neto começou em 2006. Em 2006, Paulo Souto era o candidato. Eu tinha perdido a eleição em 2004. Não tive a atenção dos candidatos que nós apoiamos, certo? Ficamos abandonados, na verdade. Uhum. E Neto era candidato a deputado federal. Minha mulher, Del Carmen, ela era vereadora, teve 3 mandatos de vereadora lá em Camaçari. E eram 11 contra ela, certo? Nós elegemos a maioria da Câmara, mas no outro dia todo mundo foi para o PT. E ela ficou sozinha resistindo. Inclusive eu brincava com ela. Não, sabe por que você tá? Sabe por que você tá? Só você tá contra? Porque não tem outro jeito. Entendeu? Essa minha mulher não vai ficar contra mim. Mas, enfim. Então, levamos Neto para lá por conta disso, que ela estava sozinha. Neto deu apoio. Antônio Carlos, mais uma vez, chegou a abrir o Correio da Bahia para ela fazer denúncias contra o governo que estava lá, que era de Caetano, tal. E por conta disso, ela achou que foi ela que escolheu o Neto, não fui eu. O Caetano ganhou a prefeitura lá em 2004. 2004. Aquela onda Lula, né? 2004. Que Lula ganhou em 2002 e Ganhou saiu... para mim. Ganhou para mim. Mas ganhou não foi nem por causa disso. Porque tinham 3 candidatos. Eu, ele e outro. E no final das contas, conversou no ouvido, o cara desistiu, foi para ele, não tem como você recuperar. Mas não teve aquele efeito PT, Lula, em 2004? Também já tinha. Meu secretário de comunicação, que fazia nosso marketing, logicamente, sempre discutido, era André Curvelo, Sim. que hoje é Secretário de secretário Estado. do governo. Né? Um cara muito competente, demais. Entendeu? Considero muito. Uma cabeça ele. mais formidável que essa. E aí, o que é que acontece? A gente ficou... Sim, aí ela resolveu apoiar Neto por conta do apoio que teve nesse processo. Uhum. Pô, a minha mulher vai apoiar um candidato, eu vou apoiar outro? Não tem condição. Fui para Neto. E aí, logicamente, os que eu votei no passado... mas não sei o quê. Amigo, me desculpe, mas nem um telefonema para perguntar se eu precisava de um comprimido de dor de cabeça, você me fez. Então, velho, foi. Eu vou com minha mulher, porque ela que eu sei que me protege, Exato. tá certo? Mãe de meus filhos, então estou com ela e acabou. Fomos para Neto lá. Fizemos, ele teve uma boa votação, mais de 10 mil votos na época, uma votação, um dos maiores colégios eleitorais que ele teve aí. 2006, depois ele foi para a reeleição, depois teve a primeira campanha para prefeito e tal, estava lá. Depois da campanha que ele ganhou, também estava no coisa, porque a partir daí eu comecei a trabalhar diretamente no gabinete de Neto. Ah, da prefeitura de Salvador? Não, Brasília. da Assembleia. Brasília, presta Brasília. Da atenção. Assembleia. Neto, Pô, deputado federal. Não, Federal. aí ele falou, mas eu Câmara queria Federal. saber, depois da eleição, eu queria saber Não, qual. depois- Porque ele foi para prefeito, 2004. depois Depois da Foi eleição, 2010. Depois que Neto ganhou a eleição, tá certo? Eu tinha que cuidar de Camaçari, Sim, porque era o nosso pensamento, a retomada do poder. sim. Então eu tinha que me dedicar mais a Camaçari, ia ficar complicado eu ficar aqui, não sei o quê. Aí fui para o partido. Paulo Aze me levou para o partido, para organizar o partido e tal, e me dar uma condição de sobrevivência. Sim, Né? tem. Se eu estivesse lá no Estado, eu ia ficar preso numa sala, sem poder fazer política, nada disso. E aí, Neto veio para a prefeitura, eu fui para o Democrata, Sim, prefeitura. no diretório estadual do Democrata, fomos organizar e tal. E com isso eu fui trabalhar a política em Camaçari, também para renovar tudo isso. E já a segunda eleição de Neto participei também, mas de forma mais distante, que eu tinha lá, mas participei de tudo, todos os momentos, né, as angústias de
de Pellegrino lá encostando, e contra presidente, contra governador, contra tudo isso. É isso. E a gente foi. Enfim, a gente já sabia como é que são. Ganhamos, inclusive, de Jacques Wagner. Sim. Né? No ano 2000, ele foi candidato com a gente, demos uma cacetada grande, mais de 30 mil votos. E para você ver o que é a política, você estava falando aqui, a gente estava comentando que a política, o cara se acaba, não. Wagner perdeu para a gente para prefeito de Camaçari e logo depois ganhou a eleição para governador. Então, essas coisas da E política... Wagner perdeu a primeira tentativa dele para governo do estado, né? Não, Depois ele ganhou. Ele perdeu para prefeito de Camaçari para Não, ele. tô dizendo Wagner. Não, Ele não perdeu a primeira tentativa. não, Ele perdeu A pra primeira ele prefeito derrubou de o Paulo Camaçari. Souto. Não, ele ganhou para Paulo Souto. Ele perdeu para prefeito de Camaçari e ganhou para governador. Em 2006. Ele foi candidato a prefeito em Camaçari em 2000. 2000. Isso. E quando foi em 2006, Ele foi. ele Em Foi 2002 eleito entrou esse governador. fenômeno Lula, que foi quando o Lula Isso, entrou. isso. Essa confusão É, toda. Em até- 2006 foi que Lula saiu elegendo todo mundo mesmo. Foi. E aí aconteceu essas coisas. Eu fiquei com o Neto esse tempo aí, né? Depois fomos nos dedicar à eleição de Camaçari, na verdade. Preparamos Elinaldo lá, né? Fizemos um trabalho que a gente começou sem nada em 2008, não tínhamos nem candidato, tudo era o candidato, mas quando chegou na hora ele desistiu, a gente teve que apoiar um radialista lá. E aí era a forma que a gente tinha de pelo menos fazer bancada. Elegemos 2 vereadores. Sim. Na outra eleição, elegemos 4, né? 2012 fizemos 4. Desses 4, o Elinaldo foi o mais votado, com 5 mil e poucos votos. Aí foi que a gente sentou com a bancada e disse, agora é o seguinte, ou calça de veludo ou bunda de Lula de fora. fora, é isso aí. Ou a gente vai para ganhar essa zorra, ou a gente desiste. Já foi para Tudo 2016. ou nada. 2016. Ou então a gente já desiste. Então eu chamei Elinaldo e disse, mestre, você vai sair candidato a deputado estadual. Em 2014. 2014, para ver. Não fique pensando que você vai se eleger, porque Sim. você não vai se eleger, porque a gente só Dentro tem de Camaçari. como você fez. Pronto, mas aqui, meu irmão, ele tem que sair arrebentando. E a gente se concentrou em Camaçari, ele teve 27 mil votos em Camaçari. Pavimentou Aí a só- candidatura dele. Tá É bom. candidato, vamos nós. Aí no outro dia, tu é candidato. Ganhou o carimbo de candidato a prefeito. Fomos lá, ganhamos em 2016, ganhamos bem a eleição, bem. Fizemos uma bancada. Foi grande. contra quem em 2016? Foi contra né? Caetano. Contra o próprio Caetano. Foi contra Caetano. Antes dele... Caetano já sem tanta força, né? Não, rapaz, ele foi prefeito durante 8 anos, Sim. elegeu o sucessor dele, Sim. que foi Ademar Delgado, Sim. também, e foi disputar com a gente. Nós ganhamos. Ele não estava fraco. Fraco ele não estava. Não tava. Podia não estar como ele queria, mas fraco ele não Com a estava. máquina na mão, não tem Pronto. como estar fraco. E aí fomos para a reeleição. Na reeleição foi Ivoneide que foi a candidata, né? Estratégia de Caetano Sim. também, de começar a ter um outro nome alternativo lá. Ivoneide a gente pensa muito junto. Já Ivoneide, o segundo casamento dele, né? É, Ele o segundo, já tinha? Segundo. Isso. Segundo ou terceiro, que teve Dora, que foi a primeira mulher Ah, dele. e sim, tal. sim. Ele é um pouco cigano nessas coisas. Mas a gente boa. A gente pensa muito parecido, entendeu, Paulo? Tanto o Caetano como eu, a gente pensa um pouco parecido nas estratégias Sim. de alcançar o objetivo do poder. São parecidos, né? Costurando na base. Porque vocês lá atrás conversaram. Costurando na e- base, preparando nomes e tal. Então, isso aí a gente conseguiu ir se mantendo na política, tanto ele como eu, né? E agora vem outro embate aí pela frente, 2024, vem um embate aí pra gente. E aí? Mais uma vez, se Mais testar. uma vez, testar isso aí? Esse teste começou mês passado. Mês passado, que a gente já está em abril, na lavagem de Arembé, porque você foi um termômetro, né? É como a lavagem do Bonfim Do aqui, Bonfim. né? Antes de qualquer eleição e tal, aí tem os políticos, né? Uns tomam vaia, outros tomam, né? Outros são Aplaudido. aplaudidos e tal. E Então, como foi esse momento lá esse ano? Não, foi muito bom, eu achei, porque foi meu retorno para a política, vamos dizer assim. Foi o marco do meu retorno à política do corpo a corpo, do embate. Já disse, as pessoas já sabiam que eu era candidato, me declarei candidato a prefeito. Então foi, vamos dizer assim, o primeiro embate de corpo a corpo, assim, num evento grande. Já tinha ido para a lavagem de Barra de Pojuca, a lavagem de Monte Gordo, que são coisas menores. Mas lá em Arembepe realmente é um mundo de gente, um mundo de exposição.
E foi, vamos dizer assim, o meu retorno. E a partir daí a gente foi caminhando e vamos trabalhar para A gente está chegando agora, assim, daqui a um ano será aqueles 6 meses que antecedem a campanha, que é quando acontece mesmo. O seu nome sendo colocado agora, né, neste momento, é muito mais para poder acabar com aquelas conversas de fulano é candidato, fulano é pré-candidato, Também, como é que é? também. Porque você chega e concilia. Também. Você chega e organiza é uma isso. estratégia. A gente não pode ficar com 10 candidatos, todo mundo quer ser candidato. Então Aí tem que você ter alguém chega e com organiza. musculatura para dizer, velho, eu sou candidato, quer me enfrentar, venha. Não vai. Fazer uma Então, composição. Né? Ninguém tem essa história que você Pois contou é. aí. E ninguém conhece tanto o Camaçari, fora Tude, que também construiu junto comigo esse tempo Sim. inteiro. E é bom dizer que é um companheiro que tem assim, uma lealdade muito grande, e um carinho muito grande. Nós temos uma Sim, relação você falou bastante sobre ele. muito. Muito bom. Então, é essa história, velho. Eu também não vou ser, nem serei kamikaze, nem suicida, entendeu? Eu viso o grupo. Sim. Se amanhã Luna, juntando. aparece Luna lá, cai do céu. Rapaz, essa mulher, o povo quer votar, vai ser ela, acabou, não tem esse negócio. Sim. Mas enquanto a gente tiver nesse movimento, que todo Não é mundo pra é juntar o japonês, grupo. todo gente é japonês, eu tenho que sacar minha espada de samurai e sair Já- dando espadada aí em todo mundo. Tá certo. Já existe o consenso entre vocês em torno do seu nome? Ou é uma situação que você se Não. declarou? Não, essa é uma posição minha, logicamente que conversada com o prefeito, tá certo? Sim. Por todo o trabalho que eu fiz, não precisa dizer qual é a preferência do prefeito, né? Pegar ele, tirar, levar para ser prefeito, dar toda a condição, toda essa construção que eu fiz, você não pode deixar De né, fora. de fora, nem achar que não tem uma conversa, certo? Conversa aí teve, mas sempre nessa linha. Ó, estou aqui, vou para frente, quero o seu apoio, tá certo? Agora, não sou doido. Não sou doido. Eu vou para ganhar. Ou comigo, ou semigo, como dizia Baiaca. Sim. O Bahia vai ganhar. Então, eu vou caminhar. E com os outros, toda vez que a gente teve de conversar, nunca foi no sentido de, me apoie, não sei o quê. Nunca foi nesse sentido. Eu acho que eu tenho que respeitar também a vontade que o cara tem, que Júnior tem, por exemplo, de ser candidato, que Jorge Coelho tem, que Flávio tem, que o próprio Tude tem também, ele tem, na cabeça dele tem. As coisas eu não posso chegar pro cara e me apoie. Não, eu tenho que avançar, meu amigo. Eu tenho que ir para cima, construir a minha estrada, construir a minha, vamos dizer assim, encher a minha mochila, tá certo? Para ir para a guerra, não tem outro jeito. Então não dá para você conversar com pessoas que têm pretensão. Então você tem que aprender a respeitar isso. Né? Só sabe isso quem já fez, quem já é candidato, quem já foi candidato. Tem que respeitar a Constituição. Antônio Carlos, mais uma vez, cabeça branca. Uma vez nessa discussão de escolha de chapa, ele chegou para mim e disse, olha, nunca diga a um candidato que ele não pode ser candidato. Nunca diga. E faça de tudo para arranjar uma legenda para ele ser candidato. Isso aí. Isso é a coisa mais certa do mundo. Você respeita o cara. Ele depois, se não for, não vai dizer, se eu fosse, Eu não fui porque devia ele ter não ganho, deixou. mas fui ele porque- não deixou. Isso. Então, são essas coisas na política que ficam cicatrizes profundas. E você não consegue mais corrigir isso, né? Mas melhorar essa cicatriz. E na política é o acúmulo. Acúmulo de coisas. Vocês têm que acumular pessoas, acumular amizades, enfim. Esse acúmulo de experiência que você tem em política, estratégia, história, você contribuiu? Você estava junto com um bloco de ACM Neto? Nessa Sim. caminhada? Sim. Ele te ouviu? Vocês Sim, conversavam bastante? Teve um fato, por exemplo, interessante você falar nisso. Que geralmente é o seguinte, Luna. Eu sempre tive uma independência política, ok? Nunca fiquei babando ovo, no bom sentido, de candidato. Não, você está bem. Sim. Nunca fui. Não sou pessimista, mas também procuro enxergar a realidade, tá certo? Então, houve uma discussão, em determinado momento da campanha de Neto, que se discutia a possibilidade dele deixar a Câmara, pedir uma licença na Câmara Federal e vir disputar a eleição. Sim. Todos concordaram. Deputados, vereadores, não sei o que, massa, isso mesmo, passamos ser. Eu fui o único que discordei e venci. Sabe o que eu disse?
com todo respeito aos senhores e às senhoras, né? Quero dizer o seguinte. Ô Neto, você sabe que nós vamos começar a ter, mês que vem, julgamento do mensalão? Ia começar um mês depois. Quem é que foi aqui o destaque no mensalão? Quem foi referência da imprensa nacional? Não foi você? Aí você chega agora, sai do cenário que você projetou? vai precisar agora para lhe projetou? reforçar. Ele aí parou, pensou assim, um minuto, pensou assim, pô, você tem razão, eu não vou sair mesmo não, vou continuar a campanha. Foi assim. E você era o voto vencido. E agora para governo, você também... Porque naturalmente, quando você tem essas coisas, certo? É por isso que eu digo, nada melhor do que a independência política. Nada melhor. Você não tinha rabo preso com ninguém? De forma podia nenhuma. opinar, E outra coisa, a minha livremente. vida foi de luta. Perdi aqui, vou lutar cá. Eu não vou desistir. Eu não vou me entregar. Essa parte também de você ser muito técnico durante seu processo de caminhada política também lhe ajudou Muito. a essa independência. Né? Muito, claro. Agora, muito. Helder, essa campanha última de Neto, de governador, a gente viu algumas... Eu costumo dizer que onde ele tinha a oportunidade de errar, ele acabou errando. Ele tinha uma campanha ganha, são 2 anos de campanha, foi uma campanha grande, enorme, nunca vi uma campanha tão grande quanto a de Neto, e ele errou bastante. Mas tem um grande efeito. Isso é que eu você que está dizendo. Depois você vai me dizer quais foram os erros. vou lhe dizer. Eu também, eu fico... Pra Vou você dizer, não mas incorrer. Eu concordo, existe- Neto, em tudo que ele fez. E eu fiz uma provocação que lá em 2002 você teve aquele efeito Lula. Sim. E enxergo muito esse efeito Lula de novo. Sim. Né? Eu não sei se ele vai conseguir honrar e, tipo assim, não vai decepcionar essas pessoas, porque em 100 dias de Tá falando governo... Lula. Lula. Né? Então, assim, além deste efeito Lula, PT Bahia, que a gente viu forte, o que você acha, assim, que de fato pesou para a derrota de Neto para governo? Você já respondeu a pergunta. Foi o efeito Lula. Amigo. Só isso, efeito? Só. Somente esse? Só, amigo. Ele perdeu a eleição Olha, pra tudo Lula. foi feito dentro de um planejamento. Se você for ver, quando o Neto começou a campanha, ele tinha mais de 60% da aprovação, tá certo? Dos eleitores. E desde o começo, tanto a equipe de marketing que a gente tinha, que acompanhou ele em todas as 3 eleições, ou as eleições de prefeito, Sim. quanto a gente da área política, a gente sabia que aquilo ali era um dado, tá certo? De momento, que podia ser alterado com o fator Lula, Sim. que não estava ainda definido se Lula ia ser candidato ou não, tinha ainda Se o STF assumir lá que atrás vai, tinha um não. negócio de umas dúvidas e tal, de processo, uma série de coisas. Quando o Lula definiu a candidatura, a gente, né, Pé parou atrás. para pensar. Muita gente fala, porque botou a vice? Porque não botou Zé Ronaldo? Não foi isso. Porque não botou... Aí eu vou lhe explicar como é que foi a história, certo? Muito bem. Muito democraticamente, para se fazer a chapa, se decidiu que o partido não podia ter Por dois componentes na mesma chapa. Por Ok? sangue, que Isso. chama. Aí, o que é que o pessoal faz? Pega Zé Ronaldo e só Zé, você vai pro Republicano se filiar lá. Sim. Quando o Zé Ronaldo bateu na porta do Republicano, o Republicano disse, aqui não, amigo. Você vem para cá para ser vice? Não, a gente quer vice nosso. E foi assim que aconteceu. O Zé Ronaldo voltou. Aí apareceu na história quem? Marcelo Nilo. Marcelo. Chorou e tudo, fez. Vai pro Republicano. Sim. Ele conseguiu. Vai furar pro essa Republicano porque a porta do PDT estava fechada. Isso. Aquela briga dele. Ele tem uma briga séria com... Que seria, na minha opinião, o melhor vice naquele momento. Fora, logicamente, que Zé Ronaldo, que era uma coisa nossa, não ia agregar, na verdade, muita coisa, não ia agregar. Apesar dele ser Mas uma para dentro coisa... da bolha ele... Não ia estar dentro da bolha, não tinha condição. Mas Marcelo trazia alguns prefeitos, mais de 30 prefeitos, um discurso de oposição que ele sempre teve, crítico do PT, ferrenho, tá certo? Ia agregar na chapa. Eu não vou dizer também que ele sendo vice, a gente ia ganhar a eleição. Sim. Não é uma coisa que não dá para dizer. Não. E aí, quando acontece isso, que Neto chama o republicano, pede para indicar, na expectativa de ser Zé Ronaldo. não, Nilo. Nilo? de ser Nilo.
Neto falou com o republicano, Sim. com o Bispo Marinho. Sim. Bispo Marinho, olha e tal. Me dê alguém aí, me dê um Aí, tudo conversado, lógico. Félix Júnior chega do lado e diz, Marcelo, eu não aceito. Aí o bispo chega e diz, não, o candidato sou eu. Marinho, o candidato sou eu, ia indicar, uma coisa assim. Só que a vice dele, como era o Ana nome dela? Coelho. Ana Coelho, já estava afiliada no PDT. Republicano. Sim, no que Neto Republicano. filiou lá atrás. Muito tempo. Já, veja o que é Com o a planejamento. visão. Ela Veja o que é o participou de vários projetos Veja da o que é o prefeitura. planejamento de. Olha, Depois que eu vi. olha o que é o planejamento de campanha. É. Vou botar um cara meu Ana em cada Coelho. partido desse. Ana Coelho, que ela é sobrinha de Nilo Coelho. Isso. Tinha a Ana lá, no Republicano. Tinha Léo Prates no PDT. Sim. Tá certo? Em cada partido daquele que podia Ele ter tinha a uma capacidade, opção. ele tinha um cara dele. E na hora que pega fulano, não é assim, não, peraí. Vou botar a Ana, porque a Ana é de vocês. Também tá aqui, vem pra cá, Ana. E colocou ela. Eu achei sensacional. Pois é, colocou isso. Foi uma estratégia que ele teve. Agora, o que fez a derrota foi, efetivamente, o fator Lula. Na Bahia, porra, 70% dos votos para presidente. Aí eles Lula teve pegaram, na E você aí eles acha que pegaram isso- o candidato do PT, botaram em uma caixa, falou assim, você não fala nada, você não vai pro debate com o Neto, você apanha, né? O pessoal vai perceber a diferença crítica do negócio e repete 13. Qualquer coisa diz 13 e sai correndo. 13. Porque na dúvida- Você acha que esse 13 no efeito, segundo turno? esse efeito se repete na próxima eleição, em 2024? Rapaz, aí é o seguinte. Nós temos que torcer, não contra o Brasil. Sim. Mas tem que torcer para que o PT se mostre, mais uma vez. Ah, pelo caminhar, esses 100 dias aí, 100 dias de governo aí. Não, Piora a situação. olha, todo governo pode se recuperar, mestre. São 4 Sim. anos, pode se recuperar. É, com essa começou oposição. começou mal, Sim. né? Começou criando mais 14 ministérios, certo? Tem ministra, com todo respeito, aqui, que só fala coisas, por exemplo, aquela irmã de Marielle, o que é que ela fala? A mulher negra, porque a mulher negra... Não tem nenhuma proposta para mulher negra, por exemplo. Não tem pauta nenhuma. É só dizer é. isso, fazer o discurso, tirar foto, não sei o quê. A nossa Guajajara, não sei o quê, só vive com aquele chucalinho, todo lugar que tá. Quem é essa menina? É a ministra do... É a cultura? Não, Não, dos Não. povos indígenas. Povos povos indígenas. indígenas. Ah, tá. Aquela ali é uma Assim. palhaçada. Entendeu? Então, eu estou citando duas. Fora o próprio cara da comunicação, que foi deputado Paulo lá, Pimenta. Paulo Pimenta. Porra, velho. Cara, é completamente incompetente para estar naquele processo ali. Mas todo mundo você viu que tem um Tá aí. processinho. Incompetente total. Tem Tá uma lista no patinando. STF, Ele já tá tudo, tem um patinando. Ministério Público. Mas tá no pé. dominado. Você acha que o STF vai condenar ninguém desse governo? Não vai. Não, é difícil. Não vai É condenar. difícil. Aí outra coisa, a própria maneira de escolha dos como é que chama? Ministros. Dos ministros do STF, é preciso se Revista. pensar bastante. Porque, velho, como é que o cara Bolsonaro indicou 2. Sim. Esses 2 foram Bolsonaro até o fim e vão continuar sendo. Beleza. Sim. Lula agora quer indicar o Zanin, que foi o Que é o advogado advogado dele. Vai ter outra vaga, mais adiante, que vai indicar outro ligado a ele. Exato. Então, Eu não sei se Zanini passa, mas... passa, Passa. Você filho. acha que passa? Passa. Eu não tô falando da É a Sabatina. mesma Eu coisa. não tô falando olha. da Sabatina, eu tô Olha, falando do grupo político a gente- dele, a gente- aceitar o Zanini. A questão é... A gente conversou aqui antes sobre a Aline, não foi? Sim. Aline Rocha? Sim. Ou Aline Costa? Peixoto. Aline Costa. Peixoto. 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 O que você achou? O que É você a achou mesma dela? coisa, é a mesma coisa. Vai chegar lá, vai ser Zanin, todo mundo. Uns vão bater, vai ficar assim, mas vai passar no Senado, vai indicar e acabou. Se ele quiser, se Lula quiser, vai ser e acabou, não tem discussão. Entendeu? Não adianta. Vergonhoso. Sim, aí eu também acho. Eu nunca vi um presidente indicar o advogado dos próprios. Gente, muito conluio, muito Não, na mas cara. essa Fernando vergonha. Henrique indicou o Boca Feia, qual é o nome dele? Boca de veludo. Não, Boca de Veludo é outro. Deixa. Boca de Veludo é outro. Deixa. Como é, rapaz? Oh, meu Deus. Ele é o decano, ele é o mais velho hoje. Mora em Portugal de vez em quando, tá lá em Portugal. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. É o sapão. Gilmar Mendes era Era advogado advogado-geral da União de Fernando Henrique. Cardoso. Não,
Tá certo? Ele não acompanhou os processos, ele não tinha essa intimidade como a gente tem. Sim, mas tinha relação com o presidente. Tem. Aí é muito difícil, Todos então, você têm. achar um jurista. Muito difícil. Ah, A não ser que é, você. assim, não tem A não o ser. Alexandre de Moraes A não era ser. advogado De Temer. A não Não é ser. advogado de Temer, não. Foi sim. Foi Foi. advogado, Foi. secretário. Foi. Advogado, Ele secretário. foi alguém que articulou Foi muito advogado bem. de Não, Temer. não. Foi. Não tem estudar, isso no gata. histórico dele. A ligação Começou, dele com o vai Temer é ter nunca. grande. Ele tem a questão lá da Agora, Secretaria de Segurança Pública. Tem e também. tal. Trabalhou lá em São Indicado Paulo com o mesmo por- grupo. Agora, a gente só tem uma forma de tentar resolver isso, que é modificar a maneira da indicação. Os Estados Unidos tem uma coisa um pouco diferente, embora ainda tenha republicanos de um lado, Sim. né? Democratas Cada do do outro. Isso. Sempre é um que vota, outro que vota, outro que vota. Mas a gente precisava desenvolver aqui no Brasil, eu acho, uma maneira diferente de indicação. Isso aí em todos os tribunais. No no TJ aqui, Bahia, no STF, Sim. no STJ. Acho que o processo de indicação pura e simples, com a sabatina, porra, você não quebra aquelas relações que você tem no dia a dia, que é normal. Porra, a gente trabalha na mesma sala, na mesma coisa. Eu sou presidente, você é advogado de qualquer coisa, estamos lá discutindo problema, aí tem um problema no STF, porra, velho, tá vendo aí, não sei o que, não sei o que. Aí você, amanhã, vira Ministro. Você Não, Aí o que é que eu vou pegar o telefone? Olha, se lembra daquelas conversas Que você teve? falou. Olha, É. Você é a favor do TCM? sou sim, acho que o TCM é importante. Como órgão de controle, sim. Eu acho que sim. Mas todo mundo que já chega lá Se já não for o chega... TCM, vai ser quem? A Câmara não tem condição de ser. Não, porque tem o TCE e tem o TCM. Não, né? o TCE é Estado. Sim, Cuida das contas do Sim, Estado. E o TCM cuida das contas dos municípios. sim. Que Mas na você verdade- acha que o TCE também não teria a condição de cuidar estrutura? dessas contas? Você imagine quantos municípios, 417 municípios tem o Estado da Bahia. A gente vê Não que a tem Bahia é condição. grande quando faz... Você tem Não tem 7 condição. conselheiros. É o que eu digo. Como é que faz? Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Só para campanha de prefeito na próxima eleição, você está falando de mais, pelo menos 1000 campanhas. 1000 candidatos, Mais, muito mais do que 1000 mais. candidatos. No mínimo, É 1000 mais. candidatos. Mas, meu Deve chefe, ter uns 1.500, mais ou menos. Deve ter uns 1.500. lhe desejamos toda a sorte do mundo. Esse espaço aqui está aberto. Mas Infelizmente, já 1h30 já. Mas Passou voando. Vai embora! Passou voando. Mas eu queria, antes, dar o espaço ao Luma, ao Ari, para poder Não, pra ver se mim faz tá alguma tudo pergunta. ok. Tá tudo ok? Excelente. Conseguiram entender um pouco da história aí? Sim. Eu fiquei aqui encantado porque veio o marketing político, veio a É, eleição. quando você Pra mim, entende, pra mim já da que é sua bom. praia. Gosto Mas assim. Trabalhamos juntos já nessa Com certeza. Mas, Com o homem tem certeza. que, mas o homem tem que vir mais vezes para poder contar mais esses bastidores da política lá de Camaçari. E aí- Hoje a gente deixou meio aqui tranquilinho, mas na próxima a gente vai Vai ser puxar tranquilo mais. também. Aí eu Mas quero o as bom- suas considerações mas o bom é finais. embate mesmo, embate é bom. Eu quando vou para as entrevistas e tal, o pessoal fica, não, olha, amigo, fique à vontade, pergunte o que você quiser. É, porque o formato aqui, na verdade, é exatamente É mais esse. tranquilo. Mas eu queria suas considerações finais, porque depois no off eu vou lhe falar onde é que eu acho que errou. Que a É cena aquela... errou. Ah, tá. Aí eu vou lhe falar no off, mas suas considerações finais, meu querido. Olha, eu queria agradecer a vocês. Pode falar para aquela câmera maravilhosa. Queria agradecer a vocês todos, vocês que estão aí nos vendo, né? É uma oportunidade muito boa, eu ganhei muito aqui, até da lembrança, né? Passar as imagens que a gente viveu no dia a dia. Para mim foi muito importante essa participação aqui e vamos ter mais outras participações, com certeza, para a gente discutir outros temas, até que não sejam assim ligados à política, mas à Sempre área bem-vindo. econômica, alguma coisa assim, estou à disposição. Estamos à disposição. Muito obrigado. Meu povo, muito obrigado. Até Obrigado, a próxima. pessoal. Forte Tchau, abraço. tchau.